Você viveu 10 anos em um. Você já parou pra pensar nisso? Você parou, não? Fernanda, eu cubro diretamente, eu sou vascaíno desde que eu me entendo por gente, mas eu cubro diretamente o Vasco desde 2017. Oi, torcida do Vascão, sou a Viviane, e vim trazer mais um giro de notícias do Gigante da Colina. Mas antes peço sua ajuda, deixando seu like e se inscrevendo no canal para fortalecer o nosso trabalho. Feito isso, obrigada, um beijão pra vocês, vamos para as notícias. O que ainda não tem uma definição no comando para a próxima temporada é o Vasco. O interino Felipe Maestro confirmou que não permanecerá na função e volta a ser diretor técnico. Eu volto para a função que eu exercia antes, a partir de segunda-feira, para que a gente possa pensar no planejamento de 2025. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas independente da minha função, vou procurar fazer sempre o meu melhor para ajudar o Vasco. Assim como o Fluminense, o Cruz Maltino vai disputar a Sul-Americana, de volta a uma competição internacional depois de 5 anos. E o Vasco encerrou o Brasileirão em 10º lugar e com a vaga garantida para a Sul-Americana, que você assiste aqui na tela do SBT. Nós fizemos uma reportagem sobre esses últimos jogos da equipe. Cadê? Um maestro que trouxe tranquilidade ao final do ano. Com Felipe como técnico interino, o Vasco não perdeu no final dessa temporada. Foram 2 vitórias e um empate. Amanhã, Nos bastidores da vitória contra o Cuiabá, Ferretti mostrou que não foi essencial apenas com os gols dentro de campo, como também no vestiário. Hora de virar a chave no Vasco. O Cruz Maltino está encerrando a preparação para a partida contra o Internacional e espera retomar o caminho das vitórias, de olho em uma vaga na pré-Libertadores. O último treino trouxe boas notícias para o torcedor. O zagueiro João Vitor participou normalmente das atividades e deve retornar ao time na vaga de Maicon após cumprir suspensão. Paulinho também segue participando das atividades e aumentou a chance de retornar ao time. O técnico Rafael Paiva adota mistério na escalação, mas deve ter novidades para recuperar o time. Mesmo com 2 derrotas seguidas, o Vasco segue na 9ª posição da tabela com 43 pontos e quer voltar ao caminho das vitórias, de olho em possível G8 no Brasileirão. Eu cubro diretamente. O Vasco precisa voltar a vencer e a mostrar aquele Rafael Paiva corajoso que a gente via no início da sua trajetória. Pois é, o trabalho do Rafael Paiva parece que bateu no teto e estagnou, né? E ele precisa melhorar o desempenho da equipe, porque o torcedor vascaíno tem razão quando cobra isso. Independentemente se o Vasco vive um momento que é melhor do que muita gente imaginava no começo da temporada, mas isso não é desculpa para o time jogar mal, como vem jogando ultimamente, e perdendo da forma que vem perdendo. E o Vasco, embora jogue em casa, vai pegar um adversário que é extremamente difícil. Hoje, no Campeonato Brasileiro, é o melhor time, sem sombra de dúvidas, que é o Internacional. Está jogando muita bola. Então é um adversário extremamente difícil, porém, pegar o Vasco da Gama em São Januário também é uma tarefa muito complicada para o adversário. Exatamente, eles também vão pegar o Vasco no Caldeirão. Ele achou que ele fez 40, ele passou a usar óculos. É o Vasco, pô. Falar em óculos, daqui a pouco eu tenho uma dica boa pra vocês, daqui a pouco. Ô, Pedrosa, você começa o ano Vasco SAF e todo mundo, o aporte, essa palavra era a mais falada no Vasco, né? O aporte, não sei quantos milhões, atrasa o aporte, não paga o aporte. Do nada você vira um híbrido, né? Vamos dizer assim, um Vasco que associa SAF. Que é SAF, que é social e olímpico, uma coisa muito louca. E agora buscando um novo dono para chamar de seu, Pedrosa. Foram muitos altos e baixos, né? Começa o ano com o Ramon Dias, 777 Alexandre Matos, 777 Alexandre Matos fazendo um trabalho horroroso. Depois o Ramon Dias também cai de rendimento em relação a 2023, 4-0 para o Criciúma, tem a confusão lá do próprio Ramon com vai sair, não vai sair, foi demitido, não pediu demissão, o Vasco demitiu pelo Twitter, aí chega o Álvaro Pacheco ainda na 777, o Pedrinho nesse meio tempo assume para salvar o Vasco e ele consegue salvar o Vasco porque a 777 sucumbiu completamente como empresa e aí começam os problemas, mas vem o Rafael Paiva, faz 1-2 meses bons de trabalho, consegue resgatar a base, consegue resgatar um pouco de Vasco ali dentro do vestiário com o Felipe, com o Pedrinho. Depois o Rafael Paiva se perde também com a própria insistência tática dele no 4-3-3, mas até então o Vasco já estava numa situação confortável dentro do Campeonato Brasileiro. E chega o Felipe, o Vasco termina o ano com 50 pontos, classificado para a Sul-Americana, 10ª colocação. Você não viu positivo essa posição? Positivo não, mediano. Não vê, mediano. Mas você acha que o Vasco... Mas nem diante do que a gente imaginava. Pois é. Para mim... Depois desses 10 anos que você viveu nesse
Você não acha positivo terminar o ano aí em 10º? Eu acho mediano. Sério, Pedrosa? Eu acho completamente mediano. Eu não consigo. É legal você pensar assim, porque o Vasco é enorme, né? Eu acho o que é positivo? Voltar a uma competição sul-americana, que não conseguia desde 2020. Mas o ano do Vasco, a forma como o Vasco foi desenhado, é um ano que requer muito cuidado no sentido de, cara, a gente poderia estar brigando para não cair. Mas já parou para pensar que a folha salarial do Vasco é a 6ª maior do Brasil, com 17 milhões de reais? Então, assim, esse time foi muito mal planejado. Esse time, e os próprios jogadores que tiveram um investimento alto também não conseguiram corresponder dentro de campo. Mas então, você não concorda que... Eu concordo porque as pessoas acham assim, mas o Vasco custa pouco. Não, o Vasco custa muito. Muita gente não tem essa informação. Sim. Mas tem o ponto alto que foi mal planejado. Foi mal planejado. Lá no início do ano, talvez até lá no ano passado, quando a 777 investe em peças que foi até difícil o Vasco se livrar delas para te desafogar a folha salarial. Olhando tudo isso, eu acho que você acha mediano. Mediano. Não passa disso, porque eu acho que o Vasco poderia ter ido além nessa própria temporada. Qual é o além nessa temporada? O além era ter se classificado para a pré-Libertadores. Não fosse a insistência no Rafael Paiva nos últimos jogos. Perfeito. Porque ele errou muito. Ele errou muito. E o Felipe mostrou isso claramente nos 2 últimos jogos, que ele conseguiu mudar a formação. Inclusive potencializando jogadores como o Verratti, potencializando outros jogadores como o próprio Coutinho. Pedrosa, eram os 2 últimos jogos do campeonato, que valiam porque cada posição vale milhões de reais. O Vasco poderia, por exemplo, se tivesse terminado em 9º, iria entrar na terceira fase diretamente na Copa do Brasil. E na própria Copa do Brasil, apesar do vascaíno, estou satisfeito, eu sempre falei aqui, eu não estive satisfeito. Eu não fiquei satisfeito com a semifinal contra o Atlético Mineiro. O Vasco poderia ter passado do Atlético Mineiro, não fosse os erros do técnico Rafael Paiva. Rossi na direita 3 meses depois, Ryan na esquerda, coisa que ele não consegue jogar naquela posição, Paê entrando aos 88. Então, assim, eu sou grato ao Rafael Paiva pelo primeiro e pelo segundo mês de trabalho dele. Depois, ele desandou junto com o time do Vasco da Gama. Então, assim, de forma geral, um ano de altos e baixos, que eu coloco aqui, mediano, assim como é o 10º lugar para mim, para o Vasco da Gama. Muito bem, esse é o Lucas Pedrosa. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!